Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acesse o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Decreto número 11.129, de 11 de julho de 2022. Regulamenta a Lei número 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Decreta. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Parágrafo 1º. A Lei nº 12.846, de 2013, aplica-se aos atos lesivos praticados. 1. Por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. 2. No todo ou em parte no território nacional, ou que nele produzam ou possam produzir efeitos, ou 3. No exterior, quando praticados contra a administração pública nacional. Parágrafo 2º. São passíveis de responsabilização nos termos do disposto na Lei nº 12.846, de 2013, as pessoas jurídicas que tenham sede filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito. Artigo 2º. A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica, decorrente do exercício do poder sancionador da administração pública, será efetuada por meio de processo administrativo de responsabilização, para ou de acordo de leniência. Capítulo 2. Da responsabilização administrativa. Seção 1. Da investigação preliminar. Artigo 3º. O titular da corregedoria da entidade ou da unidade competente, ao tomar ciência da possível ocorrência de ato lesivo à administração pública federal, em sede de juízo de admissibilidade e mediante despacho fundamentado decidirá: 1. Pela abertura de investigação preliminar. 2. Pela recomendação de instauração de par, ou 3. Pela recomendação de arquivamento da matéria. Parágrafo 1º. A investigação de que trata o inciso 1 do caput terá caráter sigiloso e não punitivo, e será destinada à apuração de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal. Parágrafo 2º. A investigação preliminar será conduzida diretamente pela corregedoria da entidade ou unidade competente, na forma estabelecida em regulamento, ou por comissão composta por 2 ou mais membros, designados entre servidores efetivos ou empregados públicos. Parágrafo 3º. Na investigação preliminar, serão praticados os atos necessários à elucidação dos fatos sob apuração, compreendidas todas as diligências admitidas em lei, notadamente: 1. Proposição à autoridade instauradora da suspensão cautelar dos efeitos do ato ou do processo objeto da investigação. 2. Solicitação de atuação de especialistas com conhecimentos técnicos ou operacionais, de órgãos e entidades públicos ou de outras organizações, para auxiliar na análise da matéria sob exame. 3. Solicitação de informações bancárias sobre movimentação de recursos públicos, ainda que sigilosas nesta hipótese, em sede de compartilhamento do sigilo com órgãos de controle.
4. Requisição, por meio da autoridade competente, do compartilhamento de informações tributárias da pessoa jurídica investigada, conforme previsto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. 5. Solicitação, ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou das entidades lesadas, das medidas judiciais necessárias para a investigação e para o processamento dos atos lesivos, inclusive de busca e apreensão, no Brasil ou no exterior, ou 6. Solicitação de documentos ou informações a pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado nacionais ou estrangeiras, ou a organizações públicas internacionais. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão da investigação preliminar não excederá 180 dias, admitida a prorrogação, mediante ato da autoridade a que se refere o caput. Parágrafo 5º. Ao final da investigação preliminar, serão enviadas à autoridade competente as peças de informação obtidas, acompanhadas de relatório conclusivo acerca da existência de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal, para decisão sobre a instauração do par. Seção 2. Do processo administrativo de responsabilização. Artigo 4º. A competência para a instauração e para o julgamento do par é da autoridade máxima da entidade em face da qual foi praticado o ato lesivo ou, em caso de órgão da administração pública federal direta, do respectivo ministro de Estado. Parágrafo único. A competência de que trata o caput será exercida de ofício ou mediante provocação e poderá ser delegada vedada a subdelegação. Artigo 5º. No ato de instauração do par, a autoridade designará comissão, composta por 2 ou mais servidores estáveis. Parágrafo 1º. Em entidades da administração pública federal cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput será composta por 2 ou mais empregados permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 anos de tempo de serviço na entidade. Parágrafo 2º. A comissão a que se refere o caput exercerá suas atividades com imparcialidade e observará a legislação, os regulamentos e as orientações técnicas vigentes. Parágrafo 3º. Será assegurado o sigilo do par, sempre que necessário à elucidação do fato ou quando exigido pelo interesse da administração pública, garantido à pessoa jurídica processada o direito à ampla defesa e ao contraditório. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de par não excederá 180 dias, admitida a prorrogação, mediante solicitação justificada do presidente da comissão à autoridade instauradora, que decidirá de maneira fundamentada. Artigo 6º. Instaurado o par, a comissão avaliará os fatos e as circunstâncias conhecidas, indiciará e intimará a pessoa jurídica processada para, no prazo de 30 dias, apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pretenda produzir. Parágrafo 1º. A intimação prevista no caput. 1. Facultará expressamente à pessoa jurídica a possibilidade de apresentar informações e provas que subsidiem a análise da comissão de par no que se refere aos elementos que atenuam o valor da multa, previstos no artigo 23, e 2. Solicitará a apresentação de informações e documentos, nos termos estabelecidos pela Controladoria Geral da União, que permitam a análise do programa de integridade da pessoa jurídica. Parágrafo 2º. O ato de indiciação conterá no mínimo 1. A descrição clara e objetiva do ato lesivo imputado à pessoa jurídica, com a descrição das circunstâncias relevantes. 2. O apontamento das provas que sustentam o entendimento da comissão pela ocorrência do ato lesivo imputado e 3. O enquadramento legal do ato lesivo imputado à pessoa jurídica processada. Parágrafo 3º. Caso a intimação prevista no caput não tenha êxito, será feita nova intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico do órgão ou da entidade pública responsável pela condução do par, hipótese em que o prazo para apresentação de defesa escrita será contado a partir da última data de publicação do edital. Parágrafo 4º. Caso a pessoa jurídica processada não apresente sua defesa escrita no prazo estabelecido no caput, contra ela correrão os demais prazos, independentemente de notificação ou intimação, podendo intervir em qualquer fase do processo, sem direito à repetição de qualquer ato processual já praticado.
Artigo 7º. As intimações serão feitas por qualquer meio físico ou eletrônico que assegure a certeza de ciência da pessoa jurídica processada. Parágrafo 1º. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, observado o disposto no capítulo 16 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 6º, dispensam-se as demais intimações processuais, até que a pessoa jurídica interessada se manifeste nos autos. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica estrangeira poderá ser notificada e intimada de todos os atos processuais, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do gerente, representante ou administrador de sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Artigo 8º. Recebida a defesa escrita, a comissão avaliará a pertinência de produzir as provas eventualmente requeridas pela pessoa jurídica processada, podendo indeferir de forma motivada os pedidos de produção de provas que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 1º. Caso sejam produzidas provas após a nota de indiciação, a comissão poderá: 1. Intimar a pessoa jurídica para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre as novas provas juntadas aos autos, caso tais provas não justifiquem a alteração da nota de indiciação, ou 2. Lavrar nova indiciação ou indiciação complementar, caso as novas provas juntadas aos autos justifiquem alterações na nota de indiciação inicial, devendo ser observado o disposto no caput do artigo 6º. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações e documentos referentes à existência e ao funcionamento de programa de integridade, a comissão processante deverá examiná-lo segundo os parâmetros indicados no capítulo 5, para a dosimetria das sanções a serem aplicadas. Artigo 9º. A pessoa jurídica poderá acompanhar o par por meio de seus representantes legais ou procuradores, sendo-lhes assegurado amplo acesso aos autos. Parágrafo único. É vedada a retirada de autos físicos da repartição pública, sendo autorizada a obtenção de cópias, preferencialmente em meio digital, mediante requerimento. Artigo 10. A comissão, para o devido e regular exercício de suas funções, poderá praticar os atos necessários à elucidação dos fatos sob apuração, compreendidos todos os meios probatórios admitidos em lei, inclusive os previstos no parágrafo 3º do artigo 3º. Artigo 11. Concluídos os trabalhos de apuração e análise, a comissão elaborará relatório a respeito dos fatos apurados e da eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, no qual sugerirá, de forma motivada: 1. As sanções a serem aplicadas com a respectiva indicação da dosimetria, ou o arquivamento do processo. 2. O encaminhamento do relatório final à autoridade competente para instrução de processo administrativo específico para reparação de danos, quando houver indícios de que do ato lesivo tenha resultado danos ao erário. 3. O encaminhamento do relatório final à Advocacia Geral da União, para ajuizamento da ação de que trata o artigo 19 da Lei nº 12.846, de 2013, com sugestão, de acordo com o caso concreto, da aplicação das sanções previstas naquele artigo, como retribuição complementar às do par ou para a prevenção de novos ilícitos. 4. O encaminhamento do processo ao Ministério Público, nos termos do disposto no artigo 15 da Lei nº 12.846, de 2013, e 5. As condições necessárias para a concessão da reabilitação, quando cabível. Artigo 12. Concluído o relatório final, a comissão lavrará a ata de encerramento dos seus trabalhos, que formalizará sua desconstituição, e encaminhará-o para a autoridade instauradora, que determinará a intimação da pessoa jurídica processada do relatório final para, querendo, manifestar-se no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo único. Transcorrido o prazo previsto no caput, a autoridade instauradora determinará a corregedoria da entidade ou a unidade competente que analise a regularidade e o mérito do par. Artigo 13. Após a análise de regularidade e mérito, o par será encaminhado à autoridade competente para julgamento, o qual será precedido de manifestação jurídica, elaborada pelo órgão de assistência jurídica competente. Parágrafo único. Na hipótese de decisão contrária ao relatório da comissão,
esta deverá ser fundamentada com base nas provas produzidas no par. Artigo 14. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do par será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do órgão ou da entidade pública responsável pelo julgamento do par. Artigo 15. Da decisão administrativa sancionadora cabe pedido de reconsideração com efeito suspensivo, no prazo de 10 dias, contado da data de publicação da decisão. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica contra a qual foram impostas sanções no par e que não apresentar pedido de reconsideração deverá cumpri-las no prazo de 30 dias, contado do fim do prazo para a interposição do pedido de reconsideração. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora terá o prazo de 30 dias para decidir sobre a matéria alegada no pedido de reconsideração e publicar nova decisão. Parágrafo 3º. Mantida a decisão administrativa sancionadora, será concedido à pessoa jurídica novo prazo de 30 dias para o cumprimento das sanções que lhe foram impostas, contado da data de publicação da nova decisão. Artigo 16. Os atos previstos como infrações administrativas à Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, aplicando-se o rito procedimental previsto neste capítulo. Parágrafo 1º. Concluída a apuração de que trata o caput e havendo autoridades distintas competentes para o julgamento, o processo será encaminhado primeiramente àquela de nível mais elevado, para que julgue no âmbito de sua competência, tendo precedência o julgamento pelo ministro de Estado competente. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, o chefe da unidade responsável no órgão ou na entidade pela gestão de licitações e contratos deve comunicar à autoridade a que se refere o caput do artigo 3º, eventuais fatos que configurem atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 2013. Artigo 17. A Controladoria Geral da União possui, no âmbito do Poder Executivo Federal, competência: 1. Concorrente para instaurar e julgar par, e 2. Exclusiva para avocar os processos instaurados para exame de sua regularidade ou para lhes corrigir o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. Parágrafo 1º. A Controladoria Geral da União poderá exercer, a qualquer tempo, a competência prevista no caput, se presentes quaisquer das seguintes circunstâncias: 1. Caracterização de omissão da autoridade originariamente competente. 2. Inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou na entidade de origem. 3. Complexidade, repercussão e relevância da matéria. 4. Valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou com a entidade atingida, ou 5. Apuração que envolva atos e fatos relacionados com mais de um órgão ou entidade da administração pública federal. Parágrafo 2º. Ficam os órgãos e as entidades da administração pública obrigados a encaminhar à Controladoria Geral da União todos os documentos e informações que lhes forem solicitados, incluídos os autos originais dos processos que eventualmente estejam em curso. Artigo 18. Compete à Controladoria Geral da União instaurar, apurar e julgar par pela prática de atos lesivos à administração pública estrangeira, o qual seguirá no que couber, o rito procedimental previsto neste capítulo. Parágrafo único. Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta deverão comunicar à Controladoria Geral da União os indícios da ocorrência de atos lesivos à administração pública estrangeira, identificados no exercício de suas atribuições, juntando à comunicação os documentos já disponíveis e necessários à apuração ou à comprovação dos fatos, sem prejuízo do envio de documentação complementar, na hipótese de novas provas ou informações relevantes, sob pena de responsabilização. Capítulo 3. Das sanções administrativas e dos encaminhamentos judiciais. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 19. As pessoas jurídicas estão sujeitas às seguintes sanções administrativas, nos termos do disposto no artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013. 1. Multa. E 2. Publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora.
Parágrafo único. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 14.133, de 2021, ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública e tenha ocorrido a apuração conjunta prevista no artigo 16, a pessoa jurídica também estará sujeita a sanções administrativas que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública a serem aplicadas no par. Seção 2. Da multa. Artigo 20. A multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013, terá como base de cálculo o faturamento bruto da pessoa jurídica no último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Parágrafo 1º. Os valores que constituirão a base de cálculo de que trata o caput poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de compartilhamento de informações tributárias, na forma do disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 198 da Lei nº 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional. 2. Registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica acusada, no Brasil ou no exterior. 3. Estimativa, levando em consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou estado de seus negócios, tais como patrimônio, capital social, número de empregados, contratos, entre outras, e 4. Identificação do montante total de recursos recebidos pela pessoa jurídica sem fins lucrativos no ano anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos incidentes sobre vendas. Parágrafo 2º. Os fatores previstos nos artigos 22 e artigo 23 deste decreto serão avaliados em conjunto para os atos lesivos apurados no mesmo par, devendo-se considerar, para o cálculo da multa, a consolidação dos faturamentos brutos de todas as pessoas jurídicas pertencentes de fato ou de direito ao mesmo grupo econômico que tenham praticado os ilícitos previstos no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 2013, ou concorrido para sua prática. Artigo 21. Caso a pessoa jurídica comprovadamente não tenha tido faturamento no último exercício anterior ao da instauração do par, deve-se considerar como base de cálculo da multa o valor do último faturamento bruto apurado pela pessoa jurídica, excluídos os tributos incidentes sobre vendas, que terá seu valor atualizado até o último dia do exercício anterior ao da instauração do par. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o valor da multa será estipulado observando-se o intervalo de R$ 6.000 a R$ 60 milhões e o limite mínimo da vantagem auferida, quando for possível sua estimação. Artigo 22. O cálculo da multa se inicia com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais da base de cálculo. 1. Até 4% havendo concurso dos atos lesivos. 2. Até 3% para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica. 3. Até 4% no caso de interrupção no fornecimento de serviço público, na execução de obra contratada ou na entrega de bens ou serviços essenciais à prestação de serviços públicos ou no caso de descumprimento de requisitos regulatórios. 4. 1% para a situação econômica do infrator que apresente índices de solvência geral e de liquidez geral superiores a 1 e lucro líquido no último exercício anterior, ao da instauração do par. 5. 3% no caso de reincidência, assim definida a ocorrência de nova infração, idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo artigo 5º da Lei nº 12.846, de 2013, em menos de 5 anos, contados da publicação do julgamento da infração anterior, e 6. No caso de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres mantidos ou pretendidos com o órgão ou com as entidades lesadas, nos anos da prática do ato lesivo, serão considerados os seguintes percentuais. A 1% no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R$ 500.000. B. 2% no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R$ 1.500.000. C. 3% no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R$ 10 milhões. D. 4% no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R$ 50 milhões, ou
e 5% no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R$ 250 milhões. Parágrafo único. No caso de acordo de leniência, o prazo constante do inciso 5 do caput será contado a partir da data de celebração até 5 anos após a declaração de seu cumprimento. Artigo 23. Do resultado da soma dos fatores previstos no artigo 22 serão subtraídos os valores correspondentes aos seguintes percentuais da base de cálculo. 1. Até 0,5% no caso de não consumação da infração. 2. Até 1% no caso de a comprovação da devolução espontânea pela pessoa jurídica da vantagem auferida e do ressarcimento dos danos resultantes do ato lesivo, ou b. Inexistência ou falta de comprovação de vantagem auferida e de danos resultantes do ato lesivo. 3. Até 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou a apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência. 4. Até 2% no caso de admissão voluntária pela pessoa jurídica da responsabilidade objetiva pelo ato lesivo e 5. Até 5% no caso de comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 5. Parágrafo único. Somente poderão ser atribuídos os percentuais máximos, quando observadas as seguintes condições. 1. Na hipótese prevista na alínea A do inciso 2 do caput, quando ocorrer a devolução integral dos valores ali referidos. 2. Na hipótese prevista no inciso 4 do caput, quando a admissão ocorrer antes da instauração do par, e 3. Na hipótese prevista no inciso 5 do caput, quando o plano de integridade for anterior à prática do ato lesivo. Artigo 24. A existência e quantificação dos fatores previstos nos artigos 22 e artigo 23 deverá ser apurada no par e evidenciada no relatório final da comissão, o qual também conterá a estimativa, sempre que possível, dos valores da vantagem auferida e da pretendida. Artigo 25. Em qualquer hipótese, o valor final da multa terá como limite mínimo o maior valor entre o da vantagem auferida, quando for possível sua estimativa, e a 0,1% da base de cálculo, ou b. R$ 6.000 na hipótese prevista no artigo 21, e 2. Máximo, o menor valor entre a 3 vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida, o que for maior entre os dois valores. b. 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos incidentes sobre vendas, ou c. R$ 60 milhões na hipótese prevista no artigo 21, desde que não seja possível estimar o valor da vantagem auferida. Parágrafo 1º. O limite máximo não será observado, caso o valor resultante do cálculo desse parâmetro seja inferior ao resultado calculado para o limite mínimo. Parágrafo 2º. Na ausência de todos os fatores previstos nos artigos 22 e artigo 23 ou quando o resultado das operações de soma e subtração for igual ou menor que zero, o valor da multa corresponderá ao limite mínimo estabelecido no caput. Artigo 26. O valor da vantagem auferida ou pretendida corresponde ao equivalente monetário do produto do ilícito, assim entendido como os ganhos ou os proveitos obtidos ou pretendidos pela pessoa jurídica em decorrência direta ou indireta da prática do ato lesivo. Parágrafo 1º. O valor da vantagem auferida ou pretendida poderá ser estimado mediante a aplicação, conforme o caso, das seguintes metodologias. 1. Pelo valor total da receita auferida em contrato administrativo e seus aditivos, deduzidos os custos lícitos que a pessoa jurídica comprove serem efetivamente atribuíveis ao objeto contratado, na hipótese de atos lesivos praticados para fins de obtenção e execução dos respectivos contratos. 2. Pelo valor total de despesas ou custos evitados, inclusive os de natureza tributária ou regulatória, e que seriam imputáveis à pessoa jurídica caso não houvesse sido praticado o ato lesivo pela pessoa jurídica infratora, ou 3. Pelo valor do lucro adicional auferido pela pessoa jurídica decorrente de ação ou omissão na prática de ato do poder público que não ocorreria sem a prática do ato lesivo pela pessoa jurídica infratora. Parágrafo 2º. Os valores correspondentes às vantagens indevidas prometidas ou pagas a agente público ou a terceiros a ele relacionados não poderão ser deduzidos do cálculo estimativo de que trata o parágrafo 1º.
Artigo 27. Com a assinatura do acordo de leniência, a multa aplicável será reduzida conforme a fração nele pactuada, observado o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo 1º. O valor da multa prevista no caput poderá ser inferior ao limite mínimo previsto no artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo 2º. No caso de autoridade signatária declarar o descumprimento do acordo de leniência por falta imputável à pessoa jurídica colaboradora, o valor integral encontrado antes da redução de que trata o caput será cobrado na forma do disposto na seção 4, descontando-se as frações da multa eventualmente já pagas. Seção 3. Da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Artigo 28. A pessoa jurídica sancionada administrativamente pela prática de atos lesivos contra a administração pública, nos termos da Lei nº 12.846, de 2013, publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente. 1. Em meio de comunicação de grande circulação, física ou eletrônica, na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou na sua falta, em publicação de circulação nacional. 2. Em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 dias e 3. Em seu sítio eletrônico pelo prazo mínimo de 30 dias e em destaque na página principal do referido sítio. Parágrafo único. A publicação a que se refere o caput será feita a expensas da pessoa jurídica sancionada. Seção 4. Da cobrança da multa aplicada. Artigo 29. A multa aplicada será integralmente recolhida pela pessoa jurídica sancionada no prazo de 30 dias, observado o disposto no artigo 15. Parágrafo 1º. Feito o recolhimento, a pessoa jurídica sancionada apresentará ao órgão ou à entidade que aplicou a sanção documento que ateste o pagamento integral do valor da multa imposta. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no caput sem que a multa tenha sido recolhida ou não tendo ocorrido a comprovação de seu pagamento integral, o órgão ou a entidade que a aplicou encaminhará o débito para inscrição em dívida ativa da União ou das autarquias e fundações públicas federais. Parágrafo 3º. Caso a entidade que aplicou a multa não possua dívida ativa, o valor será cobrado independentemente de prévia inscrição. Parágrafo 4º. A multa aplicada pela Controladoria Geral da União em acordos de leniência ou nas hipóteses previstas nos artigo 17 e artigo 18 será destinada à União e recolhida à conta única do Tesouro Nacional. Parágrafo 5º. Os acordos de leniência poderão pactuar prazo distinto do previsto no caput para recolhimento da multa aplicada ou de qualquer outra obrigação financeira, imputada à pessoa jurídica. Seção 5. Dos encaminhamentos judiciais. Artigo 30. As medidas judiciais no Brasil ou no exterior, como a cobrança da multa administrativa aplicada no par, a promoção da publicação extraordinária, a persecução das sanções previstas no caput do artigo 19 da Lei nº 12.846, de 2013, a reparação integral dos danos e prejuízos, além de eventual atuação judicial para a finalidade de instrução ou garantia do processo judicial ou preservação do acordo de leniência, serão solicitadas ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou das entidades lesadas. Artigo 31. No âmbito da administração pública federal direta, inclusive nas hipóteses de que tratam os artigos 17 e artigo 18, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral da União, observadas as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição e cobrança de créditos da União inscritos em dívida ativa. Parágrafo único. No âmbito das autarquias e das fundações públicas federais, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral Federal, inclusive no que se refere à cobrança da multa administrativa aplicada no par, respeitadas as competências da Procuradoria-Geral do Banco Central. Capítulo 4. Do Acordo de Leniência. Artigo 32. O acordo de leniência é ato administrativo negocial decorrente do exercício do poder sancionador do Estado, que visa a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira.
Parágrafo único. O acordo de leniência buscará, nos termos da lei: 1. O incremento da capacidade investigativa da administração pública. 2. A potencialização da capacidade estatal de recuperação de ativos e 3. O fomento da cultura de integridade no setor privado. Artigo 33. O acordo de leniência será celebrado com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei nº 12.846, de 2013, e dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras normas de licitações e contratos com vistas à isenção ou à atenuação das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o par, devendo resultar dessa colaboração: 1. A identificação dos demais envolvidos nos ilícitos quando couber, e 2. A obtenção célere de informações e documentos que comprovem a infração sob apuração. Artigo 34. Compete à Controladoria Geral da União celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal e nos casos de atos lesivos contra a administração pública estrangeira. Artigo 35. Ato conjunto do Ministro de Estado da Controladoria Geral da União e do Advogado-Geral da União. 1. Disciplinará a participação de membros da Advocacia Geral da União nos processos de negociação e de acompanhamento do cumprimento dos acordos de leniência, e 2. Disporá sobre a celebração de acordos de leniência pelo Ministro de Estado da Controladoria Geral da União conjuntamente com o Advogado-Geral da União. Parágrafo único. A participação da Advocacia Geral da União nos acordos de leniência, consideradas as condições neles estabelecidas e observados os termos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, poderá ensejar a resolução consensual das penalidades previstas no artigo 19 da Lei nº 12.846, de 2013. Artigo 36. A Controladoria Geral da União poderá aceitar delegação para negociar, celebrar e monitorar o cumprimento de acordos de leniência relativos a atos lesivos contra outros poderes e entes federativos. Artigo 37. A pessoa jurídica que pretenda celebrar acordo de leniência deverá: 1. Ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apuração de ato lesivo específico, quando tal circunstância for relevante. 2. Ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo a partir da data da propositura do acordo. 3. Admitir sua responsabilidade objetiva quanto aos atos lesivos. 4. Cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo e comparecer, sob suas expensas e sempre que solicitada, aos atos processuais, até o seu encerramento. 5. Fornecer informações, documentos e elementos que comprovem o ato ilícito. 6. Reparar integralmente a parcela incontroversa do dano causado e Controladoria Geral da União conjuntamente com o Advogado-Geral da União. 7. Perder, em favor do ente lesado ou da União, conforme o caso, os valores correspondentes ao acréscimo patrimonial indevido ou ao enriquecimento ilícito direta ou indiretamente obtido da infração, nos termos e nos montantes definidos na negociação. Parágrafo 1º. Os requisitos de que tratam os incisos 3 e 4 do caput serão avaliados em face da boa-fé da pessoa jurídica proponente em reportar à administração a descrição e a comprovação da integralidade dos atos ilícitos de que tenha ou venha a ter ciência, desde o momento da propositura do acordo até o seu total cumprimento. Parágrafo 2º. A parcela incontroversa do dano de que trata o inciso 6 do caput corresponde aos valores dos danos admitidos pela pessoa jurídica, ou aqueles decorrentes de decisão definitiva no âmbito do devido processo administrativo ou judicial. Parágrafo 3º. Nas hipóteses em que de determinado ato ilícito decorra, simultaneamente, dano ao ente lesado e acréscimo patrimonial indevido à pessoa jurídica responsável pela prática do ato, e haja identidade entre ambos, os valores a eles correspondentes serão: 1. Computados uma única vez para fins de quantificação do valor a ser adimplido a partir do acordo de leniência e 2. Classificados como ressarcimento de danos para fins contábeis, orçamentários e de sua destinação para o ente lesado. Artigo 38.
A proposta de celebração de acordo de leniência deverá ser feita de forma escrita, oportunidade em que a pessoa jurídica proponente declarará expressamente que foi orientada a respeito de seus direitos, garantias e deveres legais e de que o não atendimento às determinações e às solicitações durante a etapa de negociação importará a desistência da proposta. Parágrafo 1º. A proposta deverá ser apresentada pelos representantes da pessoa jurídica, na forma de seu estatuto ou contrato social, ou por meio de procurador com poderes específicos para tal ato, observado o disposto no artigo 26 da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo 2º. A proposta poderá ser feita até a conclusão do relatório a ser elaborado no par. Parágrafo 3º. A proposta apresentada receberá tratamento sigiloso e o acesso ao seu conteúdo será restrito no âmbito da Controladoria Geral da União. Parágrafo 4º. A proponente poderá divulgar ou compartilhar a existência da proposta ou de seu conteúdo, desde que haja prévia anuência da Controladoria Geral da União. Parágrafo 5º. A análise da proposta de acordo de leniência será instruída em processo administrativo específico, que conterá o registro dos atos praticados na negociação. Artigo 39. A proposta de celebração de acordo de leniência será submetida à análise de juízo de admissibilidade, para verificação da existência dos elementos mínimos que justifiquem o início da negociação. Parágrafo 1º. Admitida a proposta, será firmado memorando de entendimentos com a pessoa jurídica proponente, definindo os parâmetros da negociação do acordo de leniência. Parágrafo 2º. O memorando de entendimentos poderá ser resilido a qualquer momento, a pedido da pessoa jurídica proponente ou a critério da Administração Pública Federal. Parágrafo 3º. A assinatura do memorando de entendimentos. 1. Interrompe a prescrição. E 2. Suspende a prescrição pelo prazo da negociação, limitado, em qualquer hipótese, a 360 dias. Artigo 40. A critério da Controladoria Geral da União, o par instaurado em face de pessoa jurídica que esteja negociando a celebração de acordo de leniência poderá ser suspenso. Parágrafo único. A suspensão ocorrerá sem prejuízo: 1. Da continuidade de medidas investigativas necessárias para o esclarecimento dos fatos e 2. Da adoção de medidas processuais cautelares e assecuratórias indispensáveis para se evitar perecimento de direito ou garantir a instrução processual. Artigo 41. A Controladoria Geral da União poderá avocar os autos de processos administrativos em curso em outros órgãos ou entidades da Administração Pública Federal relacionados com os fatos objeto do acordo em negociação. Artigo 42. A negociação a respeito da proposta do acordo de leniência deverá ser concluída no prazo de 180 dias, contado da data da assinatura do memorando de entendimentos. Parágrafo único. O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado, caso presente circunstâncias que o exijam. Artigo 43. A desistência da proposta de acordo de leniência ou a sua rejeição não importará em reconhecimento da prática do ato lesivo. Parágrafo 1º. Não se fará divulgação da desistência ou da rejeição da proposta do acordo de leniência, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 38. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no caput, a Administração Pública Federal não poderá utilizar os documentos recebidos durante o processo de negociação de acordo de leniência. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não impedirá a apuração dos fatos relacionados com a proposta de acordo de leniência, quando decorrer de indícios ou provas autônomas que sejam obtidos ou levados ao conhecimento da autoridade por qualquer outro meio. Artigo 44. O acordo de leniência estipulará as condições para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo e conterá as cláusulas e obrigações que, diante das circunstâncias do caso concreto, reputem-se necessárias. Artigo 45. O acordo de leniência conterá, entre outras disposições, cláusulas que versem sobre 1. O compromisso de cumprimento dos requisitos previstos nos incisos 2 a 7 do caput do artigo 37. 2. A perda dos benefícios pactuados em caso de descumprimento do acordo. 3. A natureza de título executivo extrajudicial do instrumento do acordo, nos termos do disposto no inciso 2 do caput do artigo 784 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil.
4. A adoção, a aplicação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 5, bem como o prazo e as condições de monitoramento. 5. O pagamento das multas aplicáveis e da parcela a que se refere o inciso 6 do caput do artigo 37 e 6. A possibilidade de utilização da parcela a que se refere o inciso 6 do caput do artigo 37 para compensação com outros valores porventura apurados em outros processos sancionatórios ou de prestação de contas, quando relativos aos mesmos fatos que compõem o escopo do acordo. Artigo 46. A Controladoria Geral da União poderá conduzir e julgar os processos administrativos que apurem infrações administrativas previstas na Lei nº 12.846, de 2013, na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras normas de licitações e contratos, cujos fatos tenham sido noticiados por meio do acordo de leniência. Artigo 47. O percentual de redução do valor da multa aplicável de que trata o parágrafo 2º do artigo 16 da Lei nº 12.846, de 2013, levará em consideração os seguintes critérios. 1. A tempestividade da autodenúncia e o ineditismo dos atos lesivos. 2. A efetividade da colaboração da pessoa jurídica, e 3. O compromisso de assumir condições relevantes para o cumprimento do acordo. Parágrafo único. Os critérios previstos no caput serão objeto de ato normativo a ser editado pelo Ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Artigo 48. O acesso aos documentos e às informações comercialmente sensíveis da pessoa jurídica será mantido restrito durante a negociação e após a celebração do acordo de leniência. Parágrafo 1º. Até a celebração do acordo de leniência, a identidade da pessoa jurídica signatária do acordo não será divulgada ao público, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 38. Parágrafo 2º. As informações e os documentos obtidos em decorrência da celebração de acordos de leniência poderão ser compartilhados com outras autoridades, mediante compromisso de sua não utilização para sancionar a própria pessoa jurídica em relação aos mesmos fatos objeto do acordo de leniência, ou com concordância da própria pessoa jurídica. Artigo 49. A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva em relação aos atos ilícitos objeto do acordo, nos termos do disposto no parágrafo 9º do artigo 16 da Lei nº 12.846, de 2013, que permanecerá suspenso até o cumprimento dos compromissos firmados no acordo ou até a sua rescisão, nos termos do disposto no artigo 34 da Lei nº 13.140, de 2015. Artigo 50. Com a celebração do acordo de leniência, serão concedidos em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos. 1. Isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. 2. Isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicos e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público. 3. Redução do valor final da multa aplicável, observado o disposto no artigo 27, ou 4. Isenção ou atenuação das sanções administrativas previstas no artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras normas de licitações e contratos. Parágrafo 1º. No acordo de leniência poderá ser pactuada a resolução de ações judiciais que tenham por objeto os fatos que componham o escopo do acordo. Parágrafo 2º. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integrarem o mesmo grupo econômico de fato ou de direito, desde que tenham firmado o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. Artigo 51. O monitoramento das obrigações de adoção, implementação e aperfeiçoamento do Programa de Integridade de que trata o inciso 4 do caput do artigo 45 será realizado, direta ou indiretamente, pela Controladoria Geral da União, podendo ser dispensado, a depender das características do ato lesivo, das medidas de remediação adotadas pela pessoa jurídica e do interesse público.
Parágrafo 1º. O monitoramento a que se refere o caput será realizado, dentre outras formas, pela análise de relatórios, documentos e informações fornecidos pela pessoa jurídica, obtidos de forma independente ou por meio de reuniões, entrevistas, testes de sistemas e de conformidade com as políticas e visitas técnicas. Parágrafo 2º. As informações relativas às etapas do processo de monitoramento serão publicadas em transparência ativa no sítio eletrônico da Controladoria Geral da União, respeitados os sigilos legais e o interesse das investigações. Artigo 52. Cumprido o acordo de leniência pela pessoa jurídica colaboradora, a autoridade competente declarará: 1. O cumprimento das obrigações nele constantes. 2. A isenção das sanções previstas no inciso 2 do caput do artigo 6º e no inciso 4 do caput do artigo 19 da Lei nº 12.846, de 2013, bem como das demais sanções aplicáveis ao caso. 3. O cumprimento da sanção prevista no inciso 1 do caput do artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013 e 4. O atendimento dos compromissos assumidos de que tratam os incisos 2 a 7 do caput do artigo 37 deste decreto. Artigo 53. Declarada a rescisão do acordo de leniência pela autoridade competente, decorrente do seu injustificado descumprimento. 1. A pessoa jurídica perderá os benefícios pactuados e ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos, contado da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa que julgar rescindido o acordo. 2. Haverá o vencimento antecipado das parcelas não pagas e serão executados: a. O valor integral da multa, descontando-se as frações eventualmente já pagas, e b. Os valores integrais referentes aos danos, ao enriquecimento indevido e a outros valores porventura pactuados no acordo, descontando-se as frações eventualmente já pagas, e 3. Serão aplicadas as demais sanções e as consequências previstas nos termos dos acordos de leniência e na legislação aplicável. Parágrafo único. O descumprimento do acordo de leniência será registrado pela Controladoria Geral da União, pelo prazo de 3 anos, no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP. Artigo 54. Excepcionalmente, as autoridades signatárias poderão deferir pedido de alteração ou de substituição de obrigações pactuadas no acordo de leniência, desde que presentes os seguintes requisitos: 1. Manutenção dos resultados e requisitos originais que fundamentaram o acordo de leniência, nos termos do disposto no artigo 16 da Lei nº 12.846, de 2013. 2. Maior vantagem para a administração, de maneira que sejam alcançadas melhores consequências para o interesse público do que a declaração de descumprimento e a rescisão do acordo. 3. Em previsão da circunstância que dá causa ao pedido de modificação ou à impossibilidade de cumprimento das condições originalmente pactuadas. 4. Boa-fé da pessoa jurídica colaboradora em comunicar a impossibilidade do cumprimento de uma obrigação antes do vencimento do prazo para seu adimplemento e 5. Rigidez das garantias apresentadas no acordo. Parágrafo único. A análise do pedido de que trata o caput considerará o grau de adimplência da pessoa jurídica com as demais condições pactuadas, inclusive as de adoção ou de aperfeiçoamento do programa de integridade. Artigo 55. Os acordos de leniência celebrados serão publicados em transparência ativa no sítio eletrônico da Controladoria Geral da União, respeitados os sigilos legais e o interesse das investigações. Capítulo 5. Do Programa de Integridade. Artigo 56. Para fins do disposto neste decreto, Programa de Integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de 1. Prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira e 2. Fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional. Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade,
Artigo 57. Para fins do disposto no inciso 8 do caput do artigo 7º da Lei nº 12.846, de 2013, o Programa de Integridade será avaliado, quanto à sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros. 1. Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa, bem como pela destinação de recursos adequados. 2. Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente do cargo ou da função exercida. 3. Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. 4. Treinamentos e ações de comunicação periódicos sobre o programa de integridade. 5. Gestão adequada de riscos, incluindo sua análise e reavaliação periódica, para a realização de adaptações necessárias ao programa de integridade e a alocação eficiente de recursos. 6. Registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica. 7. Controles internos que assegurem a pronta elaboração e a confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica. 8. Procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, como o pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões. 9. Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e pela fiscalização de seu cumprimento. 10. Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das denúncias e à proteção de denunciantes de boa-fé. 11. Medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade. 12. Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados. 13. Diligências apropriadas baseadas em risco para a contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados. B. Contratação e, conforme o caso, supervisão de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem e C. Realização e supervisão de patrocínios e doações. 14. Verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas, e 15. Monitoramento contínuo do programa de integridade visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, na detecção e no combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo 1º. Na avaliação dos parâmetros de que trata o caput, serão considerados o porte e as especificidades da pessoa jurídica, por meio de aspectos como 1. A quantidade de funcionários, empregados e colaboradores. 2. O faturamento, levando ainda em consideração o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 3. A estrutura de governança corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturação de grupo econômico. 4. A utilização de agentes intermediários como consultores ou representantes comerciais. 5. O setor do mercado em que atua. 6. Os países em que atua, direta ou indiretamente. 7. O grau de interação com o setor público e a importância de contratações, investimentos e subsídios públicos, autorizações, licenças e permissões governamentais em suas operações e 8. A quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econômico. Parágrafo 2º. A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto de apuração será considerada para fins da avaliação de que trata o caput. Capítulo 6.
do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Artigo 58. O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. 6. Conterá informações referentes às sanções administrativas impostas a pessoas físicas ou jurídicas que impliquem restrição ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública de qualquer esfera federativa, entre as quais 1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 3 do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 4 do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993, e no inciso 4 do caput do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 3. Impedimento de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, conforme disposto no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no artigo 47 da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e no inciso 3 do caput do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 4 do caput do artigo 33 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 5 do caput do artigo 33 da Lei nº 12.527, de 2011. 6. Declaração de inidoneidade para participar de licitação com a administração pública federal, conforme disposto no artigo 46 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. 7. Proibição de contratar com o poder público, conforme disposto no artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 8. Proibição de contratar e participar de licitações com o poder público, conforme disposto no artigo 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 9. Declaração de inidoneidade conforme disposto no inciso 5 do caput do artigo 78, a combinado com o artigo 78, e da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Parágrafo único. Poderão ser registradas nos 6 outras sanções que impliquem restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, ainda que não sejam de natureza administrativa. Artigo 59. O CNEP conterá informações referentes: 1. As sanções impostas com fundamento na Lei nº 12.846, de 2013 e 2. Ao descumprimento de acordo de leniência celebrado com fundamento na Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo único. As informações sobre os acordos de leniência celebrados com fundamento na Lei nº 12.846, de 2013, serão registradas em relação específica no CNEP, após a celebração do acordo, exceto se sua divulgação causar prejuízos às investigações ou ao processo administrativo. Artigo 60. Constarão dos 6 e do CNEP, sem prejuízo de outros a serem estabelecidos pela Controladoria Geral da União, dados e informações referentes a 1. Nome ou razão social da pessoa física ou jurídica sancionada. 2. Número de inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ou da pessoa física no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. 3. Tipo de sanção. 4. Fundamentação legal da sanção. 5. Número do processo no qual foi fundamentada a sanção. 6. Data de início de vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção ou data de aplicação da sanção. 7. Data final do efeito limitador ou impeditivo da sanção quando couber. 8. Nome do órgão ou da entidade sancionadora. 9. Valor da multa quando couber. E 10.
escopo de abrangência da sanção, quando couber. Artigo 61. Os registros no SEIS e no CNEP deverão ser realizados imediatamente após o transcurso do prazo para apresentação do pedido de reconsideração ou recurso cabível, ou da publicação de sua decisão final, quando lhe for atribuído efeito suspensivo pela autoridade competente. Artigo 62. A exclusão dos dados e das informações constantes do SEIS ou do CNEP se dará: 1. Com o fim do prazo do efeito limitador ou impeditivo da sanção ou depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador, ou 2. Mediante requerimento da pessoa jurídica interessada, após cumpridos os seguintes requisitos quando aplicáveis: a publicação da decisão de reabilitação da pessoa jurídica sancionada. B. Cumprimento integral do acordo de leniência. C. Reparação do dano causado. Ativo da sanção quando couber. D. Quitação da multa aplicada, e cumprimento da pena de publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Artigo 63. O fornecimento dos dados e das informações de que trata este capítulo pelos órgãos e pelas entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de cada uma das esferas de governo será disciplinado pela Controladoria Geral da União. Parágrafo único. O registro e a exclusão dos registros no SEIS e no CNEP são de competência e responsabilidade do órgão ou da entidade sancionadora. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 64. As informações referentes ao par instaurado no âmbito dos órgãos e das entidades do Poder Executivo Federal serão registradas no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Processos Administrativos Sancionadores mantido pela Controladoria Geral da União, conforme ato do Ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Artigo 65. Os órgãos e as entidades da administração pública, no exercício de suas competências regulatórias, disporão sobre os efeitos da Lei nº 12.846, de 2013, no âmbito das atividades reguladas, inclusive no caso de proposta e celebração de acordo de leniência. Artigo 66. O processamento do par ou a negociação de acordo de leniência não interfere no segmento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à administração pública federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. Artigo 67. Compete ao Ministro de Estado da Controladoria Geral da União editar orientações, normas e procedimentos complementares para a execução deste decreto, notadamente no que diz respeito a 1. Fixação da metodologia para a apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos para fins de cálculo da multa a que se refere o artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013. 2. Forma e regras para o cumprimento da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. 3. Avaliação do programa de integridade, inclusive sobre a forma de avaliação simplificada no caso de microempresas e empresas de pequeno porte e 4. Gestão e registro dos procedimentos e sanções aplicadas em face de pessoas jurídicas e entes privados. Artigo 68. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União. 1. Estabelecerão canais de comunicação institucional. A. Para o encaminhamento de informações referentes à prática de atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira ou derivadas de acordos de colaboração, premiada e acordos de leniência e B. Para a cooperação jurídica internacional e recuperação de ativos e 2. Poderão, por meio de acordos de colaboração técnica, articular medidas para o enfrentamento da corrupção e de delitos conexos. Artigo 69. As disposições deste decreto se aplicam imediatamente aos processos em curso, resguardados os atos praticados antes de sua vigência. Artigo 70. Fica revogado o Decreto número 8.420, de 18 de março de 2015. Artigo 71. Este decreto entra em vigor em 18 de julho de 2022. Brasília, 11 de julho de 2022, do 101º da Independência e 134º da República. Jair Messias Bolsonaro. Anderson Gustavo Torres. José Macedo Castro de Carvalho.
Bruno Bianco Leal. Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.